perguntasse qual emissora foi a grande casa dos animes nos anos 90, provavelmente você responderia a Rede Manchete, e estaria certo. Mas e se eu te dissesse que enquanto o Cavaleiro do Zodíaco dominava lá na Rede Manchete, a TV Globo também exibia alguns animes? Alguns ficaram famosos, outros quase ninguém lembra. E alguns são tão obscuros que até hoje muita gente discute se realmente passou na TV ou se foi apenas um efeito Mandela. Fala, heróis, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Continuando a nossa série de animes que passaram na TV Globo, hoje vamos revisitar os animes que passaram nessa emissora durante os anos 90 e tentar entender por que a emissora nunca conseguiu competir com a fama da TV Manchete, que conquistou junto com os fãs de animação japonesa aqui no Brasil. Era bem difícil compreender isso porque nos anos 90 a Globo era a líder absoluta de audiência, mas existia um detalhe muito curioso. Ela não enxergava os animes da mesma forma que nós enxergamos hoje. Para os executivos da época, anime era apenas um desenho importado, não existia a ideia de criar um bloco dedicado aos fãs, não existia uma estratégia para construir uma comunidade, muito menos a preocupação de exibir séries completas. Muitos telespectadores da época reclamavam justamente disso. A Globo frequentemente mudava os horários, interrompia exibições ou simplesmente retirava os programas do ar sem avisar. Enquanto isso, a TV Manchete transformava os animes em verdadeiros eventos. Mas você vai me perguntar, Jota, ok, a Globo não curtia organizar os animes, passava de qualquer jeito, mas e aí? Quais foram os animes que começaram a passar nos anos 90 lá na TV Globo? Bom, para te responder, vamos começar com um dos casos mais importantes da emissora, que é Robotech. Robotech, que é um anime baseado na série original Macross. Segundo registros da época, os primeiros episódios foram exibidos ainda no finalzinho dos anos 80 para 90 na Sessão Aventura. Se eu achar uma propaganda, vou colocar aí agora, ó, dá uma olhadinha. Na Globo, dois super esquadrões agitam a Sessão Aventura. Robotech, um comando especial para enfrentar a ameaça dos extraterrestres. Robotech, na Sessão Aventura, a partir desta segunda, 4h30 da tarde. A Globo 90 é nota 100. Depois, a série continuou dentro do show da Xuxa. Hoje, muita gente nem se lembra disso, mas Robotech foi uma das primeiras grandes experiências da Globo com animação japonesa de ficção científica mais complexa. Mas aí você vai me perguntar, bom, se o anime tinha tanto potencial, qual foi o problema? Bom, o problema aqui é que mais uma vez faltou a continuidade. Sim, a Globo passou o anime de qualquer jeito e terminou sem avisar ninguém. Mas um fato interessante que eu não posso deixar de mencionar aqui é que Robotech é uma verdadeira coxa de retalhos. Porque quando o anime chegou como o original Macross nos Estados Unidos, os produtores pegaram mais duas séries e fizeram uma edição bizarra, criando uma versão americanizada de Macross, e a mesma chegou aqui no Brasil. E assim o anime não deixou uma marca tão forte como poderia ter deixado. E outro anime que apareceu na programação da Globo foi Nick e Neck, que conta as aventuras de um casal de irmãos topeira que viajam o mundo e ajudam pessoas que encontram pelo caminho. Embora à primeira vista pareça ser um anime de temática infantil, Nick Neck possui uma forma de narrativa por vezes sombria, com alguns finais de episódios considerados diferentes do convencional para um desenho animado nos moldes ocidentais. Ele era daqueles tipos de desenhos que a gente assistia sem a gente saber que era um desenho japonês. Aliás, isso aconteceu bastante durante os anos 90. Muitos animes eram exibidos sem qualquer destaque para sua origem, e para o público era simplesmente mais um desenho da manhã. Em 1992 desembarca na TV Globo As Aventuras de Peter Pan. A clássica adaptação japonesa de Peter Pan também marcou aqui a sua presença. A trama adapta fielmente o original, acompanhando as histórias de Wendy e seus irmãos que são levados por Peter Pan até a Terra do Nunca. Lá, eles sempre enfrentam o Capitão Gancho e embarcam em arcos de histórias originais adicionados à narrativa do anime. E mais uma vez vemos uma característica comum da Globo, a preferência de adaptações de histórias já conhecidas pelo público. Agora esse aqui é um título um pouco lembrado atualmente. Ole Ole, que também chegou em 1992, originalmente chamado de Ox Tales, é uma série animada nipo-holandesa baseada nas tirinhas de quadrinhos holandesas criadas por Will Remaker.
No Brasil, ficou muito famosa ao ser exibido no início dos anos 90 durante o programa Show da Xuxa na TV Globo. E isso só reforçou como a Globo continuava adquirindo produções japonesas de forma bem esporádica e sem criar aquela identidade própria para esse tipo de conteúdo. Agora, esse entra para a categoria dos eu tenho certeza que assisti, mas não lembro se assisti. Será o efeito Mandela? Estou falando de Esquadrão Pássaro, que chegou na Globo em 1996. O Esquadrão Pássaro, baseado na série original Eagle Riders, que é uma adaptação de Gatchaman 2 e Gatchaman Fighter, foi produzida e adaptada pela Saban Entertainment, talvez um dos casos mais curiosos dessa lista, pois o Esquadrão Pássaro chegou ao Brasil em meio à febre dos super-heróis e dos animes de ação, mas quase ninguém se lembra dele a ponto de até achar que foi um efeito Mandela. Mas na real, ele foi exibido pelo extinto Festival de Desenhos da Rede Globo, que muitas vezes era um bloco de exibição regional. Que seria mais ou menos assim: enquanto uma cidade aguardava o noticiário do meio-dia, antes desse jornal eles passavam algum programa regional. Em alguns passavam algum programa de entrevista, em outros não tinham o que passar, eles tacavam desenho, que era no caso o Festival de Desenhos. É por isso que em muitas cidades diferentes esse festival de desenho passava alguma coisa ali que muita gente não assistiu, porém quem era da região assistiu e bate no peito dizendo que assistiu. É muito complicado, mas é muito provável que tenha acontecido isso. Mas apesar de tudo, a série teve seus fãs, mas infelizmente nunca recebeu o mesmo destaque que outras produções da época tiveram. E em 1997 chega na programação da Globo o Gênio Maluco. O Gênio Maluco, também conhecido como Bob o Gênio, conta a história do garoto Zeca, que encontra uma velha garrafa vermelha toda empoeirada. O excesso de poeira faz com que ele espirre dentro da mesma e surge um atrapalhado gênio que passa a atender os seus pedidos. Uma característica interessante desse anime é que o gênio ele é louco por bolos de carne. E também tem uma filha, uma geniazinha, que sempre aparece toda vez que alguém boceja. Você bocejou, eu sei. E acredite, muita gente assistiu sem imaginar que estava vendo uma produção japonesa. O humor maluco e o personagem do gênio até que marcou bem uma geração. Um outro clássico da TV que muita gente não lembra é a Abelhinha Ruth, que chegou no Brasil aqui em 1998. A série apresentava as aventuras de uma jovem abelha chamada Ruth, que era o filho de uma abelha rainha. Ruth é separado de sua mãe quando a sua colmeia nativa é destruída por um ataque de vespas. A série segue Ruth enquanto ela procura por sua mãe desaparecida no meio de uma natureza frequentemente hostil. Aliás, Ruth é um ótimo exemplo de um anime que conseguiu sobreviver por décadas na TV brasileira sem muita gente perceber. Ainda em 1998 na Globo, ao contrário dos tons mais leves e alegres da maioria das adaptações, As Aventuras de Pinóquio tinham um tom mais distintamente sombrio e sádico. Essa história retrata o personagem principal Pinóquio como um encrenqueiro mal comportado que só aprende lição sofrendo constantes abusos físicos, psicológicos e acidentes bizarros. Mas era mais uma adaptação japonesa baseada em uma obra extremamente conhecida. Inclusive tem uma review completa dele aqui, né? Qualquer coisa, clica aqui no card aqui em cima e assista, tá aqui no canal. Só prepara o lencinho, tá? Porque é bem triste. Bom, Pinóquio era exatamente o tipo de conteúdo que agradava os programadores da Globo. Eu só não sei se eles realmente assistiram a série inteira pra pôr na programação, porque este anime causou traumas em muita gente até hoje. 98 foi até um ano interessante para as animações na Globo, né? Porque em 98 também chegou Tic Tac, um dos títulos mais esquecidos da programação da emissora. Tic Tac são amigos inseparáveis. Tic, um pássaro que vive na boca de Tac, que é um hipopótamo. Tic e Tac andam sempre em disputa para mostrar quem é o mais esperto. E apesar das discussões, nada abala a amizade dos dois. Mas eu creio que continua vivo na memória de muitos telespectadores. Você se lembra de Tic Tac? Agora para tudo que esse eu coloquei na lista porque eu fui obrigado a colocar para tirar uma dúvida. E vocês vão me ajudar, pelo amor de Deus. O caso Samurai Pizza Cats. Eles realmente passaram na TV Globo? Pois é, agora vamos falar de um assunto que gera dúvidas até hoje.
Samurai Pizza Cats. Até hoje existem relatos de telespectadores afirmando que assistiram esse anime na Globo. Por outro lado, os registros concretos apontam principalmente para exibições em canais pagos. Isso eu lembro, que passava na Fox Kids, mas na Globo? Então deixa a pergunta para vocês. Samurai Pizza Cats realmente passou na Globo? Ou estamos diante de mais um clássico caso de efeito Mandela? Escreva aqui embaixo nos comentários, eu quero saber porque essa discussão continua viva até hoje. Chegamos em 1999 e com o título mais importante dessa lista. Estou falando de Samurai X. Samurai X, ou Rurouni Kenshin, estreou em 1999 na TV Globo como uma atração do extinto programa infantil Angel Mix, apresentada pela Angélica. E Rurouni Kenshin conta a história de um espadachim andarilho chamado Kenshin Himura, que esconde seu passado sangrento, que além de muitos arrependimentos, o deixou com uma grande cicatriz em forma de X em seu rosto. E justamente devido a essa história e à violência contida na série, a mesma acabou saindo do ar após 20 episódios, indo até 1º de outubro de 1999. Pois é, o retalhador foi retalhado na emissora dos Marinhos. Mas diferente de muitos animes anteriores, quando Samurai X chegou, o público brasileiro já sabia muito bem o que era anime. O sucesso de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho haviam mudado tudo. Agora existia uma comunidade de fãs, existia demanda, existia mercado, e a Globo finalmente começava a perceber isso. E muitos consideram Samurai X uma espécie de ponte entre as fases experimental de anime dos anos 90 e a explosão que viria depois dos anos 2000. E talvez você me pergunte, por que a Globo então nunca virou a casa dos animes? Esta é a grande questão, e a resposta pode parecer estar na própria estratégia da emissora. A Globo nunca tratou os animes como prioridade, eles eram vistos como um conteúdo complementar. Muitas vezes servia apenas para preencher espaço na programação infantil. Enquanto isso, a Manchete fazia exatamente o contrário, transformava os animes em protagonistas, criava expectativa, promovia personagens e fazia o público voltar todos os dias para acompanhar a história. Resultado? Quando pensamos em animes dos anos 90, obviamente vamos lembrar da Rede Manchete, mesmo que a Globo tenha participado dessa história. Pois é, meus amigos, os anos 90 foi uma fase de transição, né? A Globo já exibia mais animes do que das décadas anteriores, mas ainda estava longe de entender o potencial desse mercado. Só que isso estava prestes a mudar. A Globo começou a abrir o olho e no próximo vídeo vamos entrar nos anos 2000. A década aí que a Globo finalmente resolveu investir pesado em animações japonesas, como Dragon Ball, Digimon, Sakura Card Captors, Yu-Gi-Oh! E muitos outros. E aí, qual desses animes você lembra de ter assistido na TV Globo? E é isso, espero ter gostado do vídeo de hoje. Se o vídeo valeu o joinha de vocês, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal. E se possível, dá aquela compartilhada, e se tiver no celular, dá aquela hypada para poder ajudar o canal também, porque você fazendo isso, você acaba ajudando que esse vídeo possa chegar para mais pessoas, e aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e acaba recomendando para mais pessoas poder se inscrever aqui no canal também, beleza? Então é isso aí, nos vemos no próximo vídeo e nos encontramos no ano 2000, hein? Aqui no Herói das Antigas, onde recordar é se divertir. Até mais!